as 5 características que um constelador familiar sistémico de excelência deve ter. Olá, bem-vindo ao podcast do Marpod. Eu sou Catarina Rodrigues Batista, terapeuta, facilitadora e formadora de constelações familiares e acredito que o amor é a força mais poderosa do universo. Semanalmente, vou partilhar contigo dicas práticas para integrar esta terapia na tua vida, mas também histórias de quem foi impactado pelas constelações familiares. O amor pode mudar a nossa vida e é sobre isso que vamos falar neste podcast. Neste episódio vamos explorar o emocionante mundo da constelação familiar sistémica e o que é necessário para um constelador se tornar um constelador de excelência. E tendo as constelações familiares sistémicas raízes profundas naquilo que foi o legado que Bert Hellinger nos deixou, nós não podemos fugir a estas raízes. E a constelação familiar sistémica é, no fundo, uma abordagem poderosa que visa trazer à luz, à consciência, padrões familiares ocultos e dinâmicas intergeracionais. Para ser um constelador de excelência é importante compreender profundamente estas raízes e estar comprometido em ajudar as pessoas a resolver questões emocionais profundas. Um constelador de excelência precisa ser altamente empático e ser um mestre na arte de escuta ativa. Isto envolve compreender e se conectar com as emoções e as histórias dos clientes, criando um ambiente seguro e acolhedor para a exploração das suas questões familiares. E é curioso que esta característica era uma característica que me deixava no início bastante desconfortável, porque eu sou daquelas pessoas que realmente sou muito empática. Eu envolvo-me emocionalmente com a história dos meus clientes. Eu choro se tiver que chorar, porque eu também estou a curar o meu próprio sistema, ajudando os outros. Então, esta característica da empatia e da escuta ativa é uma característica que em mim já é nata. E então, eu, sem ter percebido que isto era realmente uma característica tão importante para eu ser um dia esta consteladora de excelência que eu me considero também, é uma das características que eu hoje em dia mais vezes vejo reconhecida nos meus clientes e dizem muitas vezes: tu és tão empática, e eu realmente reconheço isso como uma das características de um constelador de excelência. Uma outra característica fundamental de um constelador de excelência é a intuição e a sensibilidade sistémica. E isto envolve a capacidade de nós percebermos e interpretarmos as dinâmicas familiares, muitas vezes complexas e ocultas, que estão em jogo e, no fundo, ajudar aqui os clientes a acolher a solução que podem não ser assim tão óbvia, podem não ser tão fáceis de compreender e de aceitar. E aqui é mais uma vez uma das características que eu no início não tinha consciência que estava lá. E tive várias pessoas ao longo do início da minha carreira que diziam: mas tu tens que ver, mas tu tens que sentir. E eu dizia: mas eu, quando tirei o curso no Brasil, não havia pré-requisitos. Ninguém me perguntou se eu via. Ninguém me perguntou se eu ouvia. Então, eu só tinha, dentro de mim, a consciência que eu tinha que perceber as dinâmicas ocultas que se apresentavam no campo. E tinha sempre esta ideia: segue a tua intuição. Então, foi este seguir a intuição e esta sensibilidade sistémica que eu também coloquei nos meus atendimentos e que hoje reconheço que é uma característica fundamental para um constelador de excelência. Uma outra característica é a comunicação clara e com respeito. E aqui eu costumo dizer: tudo se pode dizer, desde que seja de forma amorosa. E a comunicação é indispensável e essencial na constelação familiar sistémica. Desde a entrevista,
desde saber realmente ouvir atentamente e depois trazer a colocação da constelação em si. E um constelador de excelência precisa ser capaz de comunicar de forma clara, com respeito, transmitindo informações importantes de maneira compreensível e apoiando o cliente na sua jornada de autodescoberta. Para também seres um constelador de excelência, é importante teres um autocuidado e uma formação contínua. Porque ser constelador de excelência requer este cuidado pessoal, esta busca constante de melhoria. Isto inclui autocuidado, inclui nós podermos também olhar para as nossas questões com outros terapeutas, aprendermos a lidar com as nossas emoções profundas, que podem surgir durante, por exemplo, uma sessão, bem como uma procura contínua de formação e de aprendizagem. Investir na nossa formação contínua é dos melhores investimentos que nós podemos fazer na nossa vida. Agora que nós entendemos o que é preciso para ser um constelador de excelência, eu tenho o prazer de te anunciar que está a decorrer o workshop online e gratuito Aprenda a Ser Constelador Familiar. Se tu estás interessado em explorar esta fascinante abordagem terapêutica e desejas tornar-te um constelador de excelência, este workshop é para ti. No workshop vais ter a oportunidade de aprenderes comigo, obteres insights valiosos e começar a tua jornada na constelação familiar sistémica. Não percas esta oportunidade de te aprofundar neste campo transformador. Ainda vais a tempo, a primeira aula ficou gravada. E assim chegamos ao fim deste episódio. Gratidão por nos acompanhares durante este episódio sobre as características que deve ter um constelador familiar de excelência. Espero que tenhas encontrado inspiração para seguir este caminho e que consideres participar do nosso workshop online. Mantém-te sintonizado para mais conteúdos sobre constelações familiares e terapia sistémica e nós voltamos a falar na próxima terça-feira. Até lá!